gente! Eu sou a Diana. Hoje eu resolvi vir aqui para falar um pouquinho com vocês sobre livros nacionais que têm romance entre mulheres. É muito difícil hoje em dia a gente conseguir achar livros nacionais que falem sobre romance entre duas mulheres, mas incrivelmente eu consegui fazer uma listinha bem legal sobre alguns livros que tem aí essa temática. E eu vou começar falando para vocês hoje sobre uma duologia. Essa duologia começa com o primeiro livro, que chama Armários Sem Portas, da Carla Lima e Pia Pera. Esse livro é um pouquinho autobiográfico, ele vai contar a história dessas duas mulheres que se conheceram, e ele conta a história inteira delas, narrado pelas duas. Ele é baseado em fatos reais, são as duas autoras mesmo que escreveram esse livro. E ele é um livro bem gostoso de ler porque você vai acompanhar aí a vida das duas, você vai parecer que é amigo delas enquanto você lê esse livro. E a narrativa delas é bem gostosa, elas falam de um jeito bem fácil de ler também. É super engraçado, você morre de rir durante o livro com acontecimentos entre as duas, porque elas têm personalidades muito diferentes, então é legal de acompanhar. E, não satisfeitas com o primeiro livro, ainda bem, elas resolveram criar o Armário Sem Portas 2, que é a continuidade dessa história delas. Conta um pouquinho da vida depois que elas casaram, como que é a vida das duas morando juntas, então é bem legal também de acompanhar. Então, Armário Sem Portas 2. Então eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem tiver interesse, tá bom? É um livro bem gostoso, vale a pena de ler, é um livro engraçado e é um livro baseado em fatos reais, que eu gosto muito. O segundo livro que eu vou indicar, eu li na semana passada e eu gostei muito. Ele chama O Ano em que Morri em Nova York, da Amélie Lacombe. A Amélie é uma autora carioca e esse livro, se eu não me engano, também é um pouquinho baseado em fatos reais. São fatos que aconteceram com a Amélie, não tenho certeza, mas pela narração e pelo que eu vi na internet, realmente é isso. Esse livro, na verdade, mais do que um romance, pra mim ele pareceu um pouco uma autoajuda. Ele fala sobre você amar a si mesmo e você conseguir encontrar forças pra continuar aí vivendo e seguindo a sua vida depois de uma decepção amorosa. Esse livro conta a história dessa protagonista, que ela começa aí a achar que foi traída no casamento em uma viagem a negócios da mulher dela. E ela conta pra gente como que foi essa descoberta de amar a si mesma depois desse acontecido aí. Então, eu li muito rápido esse livro. Ele fala bastante sobre como viver sozinho. E é muito importante isso, eu acho, porque você primeiro precisa aprender a viver sozinho pra conseguir viver com outra pessoa. E nesse livro ela começa a descobrir como fazer isso depois de 9 anos casada. Então, eu achei muito importante esse livro também. Ele é uma leitura fácil. Ele tem cenas que você também dá risada, você chora, você acompanha toda essa trajetória da narradora, então é bem legal. Vou deixar o link aqui embaixo também para vocês poderem comprar. O terceiro livro que eu vou falar chama Todos Nós Adorávamos Cowboys, da Carol Ben-Simon. Esse livro foi publicado pela Companhia das Letras. Esse livro conta a história de Cora e Júlia, que são duas amigas que depois da faculdade estranhamente se distanciam. E cada uma vai pra um lado, uma vai pra Montreal, a outra vai pra Paris, mas depois de uns anos separadas, elas resolvem se reencontrar na cidade natal delas, aqui no Brasil. E elas fazem uma road trip, que elas já tinham programado há muito tempo, desde que elas eram amigas na faculdade, e aí elas resolvem fazer essa viagem. Porém, nessa viagem, elas começam a descobrir sentimentos uma pela outra que elas achavam que estavam guardados e elas começam a relembrar momentos da vida delas juntas. Então é um livro bem fácil de ler, porque geralmente livros com viagem pra mim são muito fáceis de ler. Eu gosto bastante. E esse livro conta então a história dessas duas amigas que se reencontram e começam a redescobrir aí sentimentos que elas sentiam uma pela outra. É um livro bem sentimental, ele fala bastante sobre os sentimentos das duas, eu acho muito bom isso, porque eu gosto de livros que contam a parte dos sentimentos, que são coisas que a gente não consegue descobrir sozinhos, são coisas que passam na cabeça dos personagens, então isso fica bem claro aqui nesse livro. Elas são protagonistas bem fortes, mulheres com opiniões bem formadas, então isso é muito legal também. E eu acho que vale a pena ler, ele é um livro bem curtinho, você lê rapidinho, se eu não me engano eu li esse livro em 2 dias. Eu acho que é importante você ter aí várias representatividades, vários tipos, então a gente teve livro de autoajuda no vídeo, a gente teve livros autobiográficos e tem esse livro que é um romance muito legal de acompanhar. Então eu vou deixar o link aqui embaixo também para quem tiver interesse. Agora eu vou passar um pouquinho aí pros livros e-books. Eu vou dar 4 indicações de e-books, que são 4 que eu li e que eu gostei muito e que são nacionais. Eu vou começar falando sobre um e-book que chama As Cores, o Tempo e Nós, que foi escrito pela Beatriz de Oliveira e Manu Veloso. Nesse livro a gente vai acompanhar a história da Rebeca e da Helena.
A Helena é uma menina super popular, que tem um namorado perfeito, que tem a família perfeita, e a Rebecca, a gente vai acompanhar a história de uma menina que ela tem visões do futuro. Então ela é um pouquinho mais antissocial, um pouquinho mais na dela, e a gente vai acompanhar a história dessas duas meninas que se conhecem num colégio interno. Nesse colégio interno, a relação delas não começa muito boa, elas têm um pouco de atrito entre as duas, mas durante o livro a gente vai vendo aí o relacionamento delas mudando a partir do momento que a Rebecca começa a ter visões do futuro em que a Helena faz parte. Então elas começam a criar uma amizade, essa amizade vai aumentando, virando alguma coisa a mais. E nesse book a gente vai ter aí o acompanhamento delas desde o colégio até a vida pós-faculdade. Mas a leitura foi muito bem. A Helena e a Rebecca são personagens completamente diferentes, mas quando estão juntas são incríveis. E a gente vai vendo o romance delas crescendo num colégio interno só de meninas, onde esse romance talvez fosse proibido. Esse livro se passa nos anos 70, então algumas coisas são bem marcadas aí dessa época, principalmente esse romance entre duas meninas. No meio do livro aí, pro final, elas saem do colégio, começam a faculdade, mudam de país, ficam distantes uma da outra, mas a gente ainda continua tendo a Rebecca aí com visões da Helena no futuro, que pra mim a parte mais legal do livro são essas visões e o fato de que a Rebecca tem que lidar com essas visões e ela não pode tentar alterá-las. Então é muito legal de ver esse acompanhamento aí. Mas também é muito bonito de ver o relacionamento das duas crescendo. A questão da Helena descobrir que tem um sentimento pela Rebecca, sendo que ela tem um namorado. A questão da Rebecca também aprender que ela tem um sentimento amoroso pela Helena. Então é um livro fácil, a leitura é fácil, é um livro bonito. Tiveram muitas partes que eu chorei nesse livro, porque ele é bem sentimental também. E ele é um livro que no final dá tudo certo. Pelo menos isso eu posso deixar. Não é um spoiler, é gostoso a gente saber que tem histórias aí de duas meninas que dá certo tudo no final, então vale a pena ler esse livro, eu vou deixar o link aqui embaixo também. Continuando aí nessa parte de e-books, eu vou falar sobre 3 contos de uma autora que eu adoro e que é uma grande amiga minha, é a Olivia Pilar. Os 3 contos dela são bem curtinhos, mas são maravilhosos. Eu li os 3 no mesmo dia, porque eu não conseguia parar. Inclusive, Olivia, por favor, estou esperando mais contos seus para poder ler. Os contos da Olivia a gente vai ter romance entre mulheres e eles são contos curtos, então pra quem tem um pouquinho de dificuldade pra leitura, quem tá começando a ler agora, começando a pegar aí esse costume de leitura, vale a pena. Não só por isso também, porque as histórias são maravilhosas. Eu vou começar falando sobre o conto Dias de Domingo, que vai contar a história da Maria Luísa e da Rita. Nesse conto a gente vai ter a Rita, que é uma menina que gosta muito de, nos domingos, ir até a praça do bairro dela e sentar num banco, porque ela acha que é um lugar que ela tem os momentos dela, que ela pode pensar na vida dela, que ela fica em paz com ela mesma. Então todos os domingos ela vai pra esse banco, até que um domingo a Maria Luísa aparece e senta ao lado dela com um livro. No momento que a Maria Luísa chega com esse livro e senta do lado da Rita, a Rita já sente uma coisa muito forte pela Maria Luísa, e é maravilhoso de ver a descrição da Rita falando da Maria Luísa. Eu fiquei assim, uou, o que está acontecendo? Isso é maravilhoso. E aí a gente vai ver esse relacionamento delas crescendo, virando uma amizade, e aí todos os domingos elas se encontram nesse banco da praça, até que esse relacionamento vira uma coisa a mais. A gente tem aí o relacionamento delas crescendo e virando um romance. E a gente também vai seguir bastante os conflitos entre as famílias, o que acontece quando elas descobrem que elas realmente estão apaixonadas uma pela outra. E esse livro é extremamente sensível, ele é extremamente importante por falar de fatos importantes que acontecem realmente na vida de mulheres que têm romances e que a família não aceita muito bem. Então a gente vai ter isso aqui nesse conto da Olivia. Vale muito a pena ler. Todos os contos da Olivia estão no Kindle Unlimited, então vale a pena ter aí na sua biblioteca os 3 contos dela que eu vou falar aqui no vídeo. O próximo conto é Tempo ao Tempo e é provavelmente o meu conto favorito da Olivia. Ele vai contar a história de 2 melhores amigas, a Elisa e a Carol, que a gente acompanha desde que elas têm 12 anos de idade, e a gente já consegue sentir aí que essa amizade delas é muito forte e que elas sempre vão estar juntas, independente do que aconteça. Mas também a gente vai começar a perceber aí que existe um pouquinho mais do que amizade entre as duas. A gente acompanha elas na época de que elas são crianças, na época de faculdade, na época pós-faculdade, quando elas já estão trabalhando. E nesses períodos a gente vai acompanhando aí o crescimento desse relacionamento. É uma leitura maravilhosa. Eu não sei dizer o quanto eu amei esse conto, porque eu gosto muito de histórias de amigas que descobrem que são apaixonadas uma pela outra. E como que é essa transição da amizade pro romance. Eu acho que isso deve ser uma loucura.
Eu nunca passei por isso, mas eu acho que deve ser, ao mesmo tempo que deve ser bom de sentir que você é apaixonado por uma pessoa que você conhece bem, também deve ser super assustador. Então eu gostei muito de ler. Ele é um conto completamente sensível também, você tem aí as dificuldades da família em relação ao relacionamento das duas meninas, porque além de tudo, os pais também são melhores amigos, e o final desse conto é maravilhoso, eu amo. Enfim, é o meu conto favorito da Olivia. Mas ele é maravilhoso, vale muito a pena, eu vou deixar o link aqui embaixo também, lembrando que ele também tá no Kindle Unlimited, então é bem facinho de você achar aí pra ler, tá bom? O último, mas não menos importante, conto da Olivia que eu vou usar pra finalizar esse vídeo é o Entre Estantes. Ele conta a história da Helena e da Isabel, duas meninas que estão na faculdade. E a gente acompanha aí a Isabel. Ela estudou por 17 anos na mesma escola, ela nunca teve aí essa transição de uma escola para outra, essa mudança de amizades. Quando ela entra na faculdade, ela começa a se sentir um pouco sozinha e ela passa muito tempo na biblioteca. Um dia, quando ela tá no corredor favorito dela, a Isabel percebe que do outro lado, no corredor paralelo, tem uma menina que também tá procurando um livro para ler. Quando ela vê essa menina, ela já fica super intrigada com a presença dela e com a beleza dessa menina. E ela começa a ir todos os dias na biblioteca no mesmo horário e percebe que essa outra menina também tá lá todos os dias nesse mesmo horário. Então a gente acompanha aí o crescimento desses sentimentos. A Isabel não lida muito bem com esses sentimentos, então ela resolve ficar um tempinho afastada da biblioteca até chegarem as férias de julho, e ela também tem esse tempo pra pensar melhor no que ela tá sentindo. Depois das férias de julho, a gente acompanha a Isabel criando coragem, indo conversar com a Helena, que é a menina do corredor paralelo ao dela. E ao mesmo tempo que a Helena também cria um pouquinho de coragem pra falar com a Isabel. Então a gente acompanha aí essas duas meninas criando coragem de aceitar os sentimentos que elas têm uma pela outra. E é uma história muito gostosa de ler também. Você vai acompanhar duas meninas que não têm coragem de tomar uma iniciativa, tomando essa iniciativa. Eu acho isso muito legal de acompanhar. E eu também sou apaixonada por livros e biblioteca, então é legal de ver esse cenário acontecendo. E é legal de perceber que a bibliotecária também percebe antes das duas meninas que alguma coisa tá rolando. Mas esse conto é bem curtinho também, mas é uma maravilha. Ele é, tipo assim, super gostoso. Eu já li umas 2 vezes esse conto e eu adoro. Provavelmente vou ler mais vezes. Vou deixar o link pra comprar aqui embaixo. Eles são bem baratinhos, vale a pena ter na biblioteca de vocês. Esse vídeo eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô um pouquinho doente, então se eu fiquei um pouco mais desanimada nesse vídeo, me perdoem. Eu não queria deixar passar o vídeo da semana, então eu resolvi gravar mesmo assim. Espero que vocês tenham gostado, apesar de tudo. Não esqueçam de dar um like se vocês gostaram, se inscrever no meu canal pra toda semana terem aí notificações dos vídeos que eu estou subindo e compartilhar com as pessoas. Espero que vocês tenham gostado, então é isso, gente. Até a próxima semana. Tchau!